Ok, estamos no ar. Boa noite a todos que nos acompanham. Desculpa aí o atraso, começamos um pouco atrasado por problemas técnicos e estamos fazendo a transmissão através do canal antigo também, né? Depois a gente vai dar um jeitinho aqui. E aí, sem mais delongas, vamos então começar o estudo, né? Já que estamos começando um pouco atrasados, né? Para a gente aproveitar melhor o tempo. E passo a palavra aí para a Samara para conduzir os estudos, enquanto a Elis também não entra. Então, gente, boa noite. Boa noite. Foi com muito carinho que a gente separou esses textos para vocês, para que a gente tenha uma compreensão maior da passagem, né? A gente vai hoje ter essa visão dos comentários espirituais. Então, para começar, nós pretendemos começar com a nossa prece inicial, como de costume. Então, Ramonzinho, tu poderia fazer a prece? Com certeza. Então, vamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Senhor Deus, Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui unidos como irmãos para aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos, sobre a tua vida, para que possamos, com muita força de vontade, com muita vontade de nos melhorar, pôr em prática tantos ensinamentos que são tão belos e que, através do nosso esforço, nós vamos conseguir mudar a nós mesmos e também ao nosso mundo. Que possamos ter um estudo muito fluido, que cada um daqui possa contribuir da melhor maneira, em pensamento, em palavras, em atitudes, para que com cada conhecimento aqui agregado, possamos ter um momento de bênçãos de luz e que possamos dar início a essa semana com muito amor e que esse estudo possa fazer diferença na nossa semana. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Assim seja. Olá, Elis. Gostaria de falar alguma coisa antes de iniciarmos aqui? Desculpa aí o atraso. Imagina, não. Sem mais, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos lá fazer a leitura, né, da perícope. A gente vai fazer uma mega, hiper, rápida, fast leitura aqui e a gente já passa para o primeiro grupo. Ok? Sim. O fermento dos fariseus e saduceus, Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. E os discípulos, dirigindo-se para o outro lado, haviam se esquecido de pegar pães. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não pegamos os pães. E Jesus, sabendo disso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos de vinho recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos redondos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Acautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus. Então, entenderam que não disse para se acautelarem do fermento dos pães, mas do ensino dos fariseus e dos saduceus. No caso. Muito bem. Então, nosso primeiro grupo, Ramon, Paulo e Ayla. Os 3 estavam aqui. Paulo, até pouco tempo atrás, estava aqui, mas aí foi resolver as broncas lá embaixo do data show que não estava funcionando, né? Então, Já ele chega. Já ele chega. Mas podem ficar à vontade. Vai passar para outro grupo ou espera? Ou a gente espera e passa. Poderia passar, né? E depois retornar, porque eles estão aqui os 3. É melhor. Mas então vamos passar para o próximo grupo, que é o da Larissa, Maiara e Solange. Pode ser, Larissa? Larissa e Solange aí, né? Pronto. Legal. Fiquem à vontade.
Pode botar o slide, então. O primeiro. Esse é o segundo. Isso. Kai Barsutel, ele se preocupa em diferenciar fermento e pão, porque Jesus, ele fala de fermento, e fermento no sentido espiritual, no sentido mais abstrato, vamos dizer assim. E os discípulos confundem com pão, e um pão material. Então, ele se preocupa em distinguir os dois. Ele fala que o fermento, ele azeda o estômago, mata o corpo, molesta as vísceras, pede a palavra, tolhe o evangelho, extingue a luz e sufoca a verdade. E o pão, ele, por sua vez, ele sacia a fome, se transforma em corpo, auxilia o trabalho, anima a palavra para que o evangelho ressoe e a luz brilhe. Então, acaba trazendo uma conotação mais negativa para o fermento e mais positiva para o pão. Pode passar, Diego. Aí, uma das principais contribuições de Kai Barsutel é querer interpretar o que seria esse fermento religioso. Ele pergunta assim, se o fermento, né, como nós vimos, ele traz tantos malefícios, se torna tão venenoso, tão mortífero, que diremos do fermento religioso? E o fermento religioso estaria ligado, né, à religiosidade de aparências, certo? Quando a gente acaba assumindo práticas que nos fazem aparentar evangelizados, mas no nosso coração, né, nós não somos, dispensando, né, a evangelização do coração, vamos dizer assim. Então, alguns exemplos de práticas, né, seriam os dogmas, os sacramentos, as orações, né, da boca para fora, para os outros ouvirem, ou uma oração que não sai do coração, né? As cerimônias, as procissões, imagens, cultos. Então, todas essas manifestações poderiam levar, né, a uma evangelização assim de aparência. Então, se Solange quiser complementar, fica à vontade. Tem que apertar no microfone, Solange. A gente não está te ouvindo, não. Tu não consegue destravar, não? Não, só o próprio usuário pode. E agora? Pronto! Show de bola. Desculpem. É interessante isso mesmo que Larissa está propondo a reflexão, né? Do pão que sacia. Nós não temos ainda descoberto verdadeiramente como ter uma orientação religiosa, né, de religiosidade, uma orientação pautada nas leis divinas. Isso faz com que a gente fique insaciável. Nós ficamos a todo instante construindo ou procurando necessidades que não existem. Por isso que diz que esse tipo de pão se assemelha ao pão material que não sacia. Tanto é que a gente come agora um pão, daqui a pouco a gente quer comer de novo e assim por diante, quando a gente está somente fundamentado no pão material. O pão espiritual, o pão ligado aos ensinamentos, sobretudo os ensinamentos de Jesus, ele sacia. Mas eu queria acrescentar que essa saciedade não é uma saciedade de deixar a gente, eu estou satisfeito, com o bucho cheio, como diz aqui no Ceará, e vai para uma rede deitar. Não. Essa saciedade é a saciedade da certeza, da fé, né? Da certeza do mundo espiritual, da fé do conhecer e do saber, né? Que existe justiça divina. Mas essa mesma saciedade, dessa certeza da justiça divina, nos propõe a busca, né? Aí essa busca, né, que é a utopia,
ela é insaciável, né? Jamais deveremos saciar a utopia. Sempre vamos estar buscando o melhor para nós e para o outro. Queria acrescentar isso aí para nós. Muito bem. Rapaz, até fiquei com medo de comer pão com fermentado. O pessoal tem algum comentário? Samara e Elis? Assim, quanto a esse texto, eu achei que as meninas foram bem nos pontos chaves mesmo. Eu achei fantástica a reflexão. Só fiquei refletindo em cima da questão do pão material e do vício que muitas vezes a gente tem nesse pão material, né? Nisso que Solange falou, que a gente come um agora, depois quer comer outro. E a gente só vai se acrescentando de coisas vazias, né? Não do que preenche realmente a alma. É isso. Muito bem. Vamos então passar para o próximo grupo, que é o grupo de Ismael e Giana. Ismael não está presente, nem Giana. Eles têm, deixa eu ver, 3 slides, né? Isso. Eles têm 3 slides, mas Ismael me passou o áudio pelo WhatsApp para que a gente possa escutar quais são os depoimentos, ok? Então nós vamos escutar aqui o áudio de Ismael. Deixa eu ver. Pronto. E eu vou colocar aqui os slides, certo? Boa noite, meus amigos. Infelizmente eu não pude estar com vocês hoje. Eu vou ter uma aula agora. A Giana e a Isabela também não. Só um minuto. Tá dando para todo mundo escutar direitinho? O pessoal online? Ótimo. Foi na caixa, Diego. Para eles sim, mas é porque assim, se eu colocar na caixa, não vai dar para botar no microfone, porque vai ficar dando microfonia. E eu preciso transmitir. Então, a gente que tem que chegar perto do celular. Já está no máximo. Uhum. Depois eu vou dar play aqui. Puderam estar conosco, mas nós aí estudamos aí o texto. Vamos trazer para vocês alguns comentários do texto do Carlos Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, volume 4, capítulo 10, intitulado Fermento dos Fariseus. Nós trouxemos aí alguns trechos desse texto interessantíssimo nos slides, e eu vou lendo com vocês e trazendo algumas interpretações interessantes que o Pastorino traz. E é o seguinte, ele diz o seguinte: ao embarcar, os discípulos esqueceram de prevenir-se com provisões de boca, e isso talvez preocupasse os discípulos desde a travessia. Eles, aí já constatando algo que a gente já viu, né, de toda aquela situação de inquietação dos discípulos, né, ao perceber que lá já desde o início, que eles não tinham se preparado muito bem em termos de provisões aí para a viagem. Mas, assim, o que ilustra melhor nesse texto, que eu achei muito, muito engraçado, inclusive, e reverente, é o modo como o Pastorino vai narrar a passagem. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte: ora, de travesseiro de couro, à popa, o mestre ergue a voz máscula, embora repassada de doçura, para dar-lhes um aviso, precedido de uma interjeição. Olhai, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Lá em Marcos está dos fariseus e de Herodes. Diante disso, eles extravasam a angústia represada. Pronto, é porque esquecemos os pães. E, quem sabe, principia uma discussão entre eles, buscando qual o culpado. Vejam como o Pastorino narra de uma maneira muito engraçada essa passagem. Primeiro tratando a voz de Jesus como uma voz máscula, e depois usando aí meio que quase um regionalismo, né? Pronto, a gente esqueceu o pão, esquecemos o feijão no forno, e trata dessa angústia, dessa situação assim de inquietação, de agonia, né? Daquele momento em que Jesus dá esse aviso e eles percebem dessa forma, né? E aí o Pastorino vai explicar que Jesus foi mais uma vez mal interpretado. Seu ensino era espiritual e não material.
que importava o pão físico? Então já haviam esquecido das duas multiplicações? Isso até a gente comentou na semana passada, né? Como é que os discípulos não lembraram que Jesus, pouco tempo antes, tinha multiplicado e alimentado milhares de pessoas? Se ele quisesse, ele estralava ali o dedo e aparecia um banquete na frente deles, né? Mais uma vez, aquela nossa mania de interpretar literalmente, de observar só o aspecto material, né? E aí o Pastorino comenta de maneira brilhante sobre o significado de ter olhos e não ver, né? Nós, muitas vezes, temos olhos, temos a capacidade de enxergar, de interpretar as coisas, mas a gente, às vezes, leva sempre para o lado, né, material da coisa, né? E no outro slide, né, o Pastorino comenta sobre o fermento. Ele trata ele como um elemento corruptor, esse fermento dos fariseus. Ele comenta tanto que era proibido colocá-lo no pão utilizado na Páscoa e no das oblatas. Ele enxerga e interpreta esse fermento como a hipocrisia. E nós já falamos bastante sobre isso, por isso até que eu vou passar por uma outra interpretação no outro slide, uma relação que ele faz das figuras apresentadas nas passagens com figuras que a gente pode enxergar hoje em dia, né? Pegando esse aviso, essa recomendação de Jesus, dizendo: o aviso é oportuno, cuidado com os fariseus, que ele interpreta como sendo os hipócritas intelectuais, os saduceus, os materialistas agnósticos, e os herodianos, os que se prendem aos gozos dos sentidos. Ele faz essa relação. Então, são figuras não tão distantes de nós, né? Das personalidades e das condutas que a gente vê hoje em dia, né? Pastorino encerra, então, o texto dizendo que o sentido espiritual se deduz da letra, única que pode chegar até nós através do intelecto, e que o sentido da palavra deva ser percebido em todas as minúcias. O pão sobressubstancial é simples. E a gente termina complicando as coisas, né? Mais uma vez eu comento algo que eu já tinha comentado semana passada, como essa mensagem, ela nos fala bastante, ela se relaciona de maneira muito especial com o NEP, com um estudo como o NEP, né? Onde a gente interpreta as palavras de Jesus, as mensagens do Cristo, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De saber interpretar não só da maneira literal, né? Mas enxergando muitas vezes as minúcias, os detalhes que uma leitura desatenta ou uma leitura sem o sentimento devido nos faz ter, né? Então é isso, meus amigos. Boa continuação aí de reunião para todos e um abraço. Menino, fenomenal. Esse comentário. Que aí não se fala de uma coisa que o fermento faz, né? O fermento faz aumentar, crescer também, né? Que é uma coisa boa, né? Sim. Como se fosse uma multiplicação, né? Eu acho que alguns outros textos vão explorar. Vão dizer? Vão explorar o fermento. E não assim, quando a gente fala de fermento do crescer, né? Entre também a dualidade do fermento. Não, o fermento material, né? Que faz crescer. Que ajuda, isso. Mas aí até mesmo levando em consideração isso, pode fazer crescer tanto uma coisa muito, muito boa, quanto uma coisa muito, muito ruim. Por exemplo, engorda, né? O fermento ajuda a engordar, né? O corpo. Mas eu acho muito interessante essa analogia que ele faz com a questão da hipocrisia lá no slide anterior, porque foi justamente o que a gente discutiu, né? Tipo, a gente está aumentando o volume do pão, né? Com o fermento. Não sabe se a qualidade também vai... Mas a gente não aumenta o conteúdo. A massa substancial do pão é a mesma. É a mesma. O que está se alterando é que ele está se enchendo de ar. E ele não alimenta também, né? Porque ele cresce que ele vai alimentar, né? Então, justamente. Satisfazer, assim. João fez um comentário aqui. Jesus não critica o fermento pelo fermento. Ele critica um tipo específico de fermento, o dos fariseus.
o fermento em si é neutro. Exato, Pois é a utilidade do fermento. Não só dos fariseus, como na passagem de Marcos falando de Herodes também, né? Uhum. É importante lembrar disso. Muito bem. Mas sigamos à frente. Sigamos. Olha só, acho que a gente já conseguiu recuperar o tempo perdido. Sim. Né? É. São quantos grupos mesmo? Sim? São 6. 6? Diego, Oi, pode falar, Elis. eu tô sem ver o bate-papo porque eu tô no celular, tá? Só consegui conectar por aqui. E aí, João pode depois até comentar, só no final, quando ele fala desse pão sobre substancial, que tem a ver com todo esse estudo também, né? Que assim, eu acho que remete muito também ao que a gente viu um pouco lá no Pai Nosso, do pão nosso de cada dia, do Epilchon, do pão sobre substancial, do pão que é necessário. Então, quando o pastoriano, acho que ele coloca essa nomenclatura mais nesse sentido, né? Chamando a atenção para a gente focar naquilo que é essencial, que é importante, que eu acho que é isso que Jesus vem falando ao longo desse estudo. Era só isso. Massa. 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 E o que... Oi, Solange. Oi? Não, é só uma citação aqui do Caio Bachuto, também, do nosso texto, que ele diz: cuidado com os fermentos que, com inscrições atraentes da religião, prejudicam os homens. Cuidado, aí eu queria acrescentar isso aqui: cuidado com o fermento dos padres e dos pastores. Religião é fé e misericórdia. Citação do Caio Bachuto, né? Ele é bem corajoso quando ele diz cuidado com o fermento dos padres e dos pastores. Aí aspas, né? Há pastores e padres que realmente trabalham esse pão espiritual, que só acrescenta. Mas hoje nós temos a obrigação, como espíritas, de estar trazendo essa discussão realmente do que é essa religiosidade que o Espiritismo propõe para a gente, né? Que é diferente desse outro tipo de religião, dos dogmas, né? Das expressões de religião que nada acrescentam, né? Era isso. Nesse sentido, a gente tem que ter cuidado e contextualizar a fala do Caio Bachuto, porque ele está falando no início do século XX, né? Então é muito importante a gente perceber que o contexto hoje já é completamente diferente, né? Muitas vezes a gente pode até ter espíritas que vão ter uma conduta mais hipócrita, né, do que muitos padres e pastores. Mas à época havia um contexto de luta pela sobrevivência do espiritismo, né, no contexto brasileiro. E a gente tem que entender, né, que essa coragem, né, que o Caio Bachuto tinha naquele tempo, ela tá mais para a questão do contexto de meio que fazer com que o espiritismo tenha condições de sobreviver aqui no cenário, né? Mas hoje os tempos são diferentes. O espiritismo já é uma doutrina bastante estabelecida, já tem bastante adeptos, cresce a cada dia, e justamente por conta desse crescimento é que a gente tem que ter ainda mais cuidado com o estudo, ter um olhar cada vez mais criterioso com relação ao espiritismo, mas principalmente com nós mesmos, né? Então, quando a gente lê Caio Bachuto, é muito importante, toda vez que ele falar padre e pastor, a gente entender esses padres e pastores como nós. Até porque pode até ser... a gente está inserido, né, nesses pastores e padres. Não, e pode até ser que nós fôssemos esses padres e pastores há 100 anos atrás, né? Quem sabe, né? Então... Entender como uma figura, né? Uma figura ilustrativa para dizer pessoas do movimento religioso. Mas também não é porque é tão antigo, mas trazendo para os dias de hoje, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque você vê que as religiões, tem gente assim que às vezes estão tão... nem pensa muito em Jesus, eles são mais seguidores de padre e pastores. Sim. Falam assim deles, do ser humano como se fosse Deus. Meu pastor, minha pastora, meu padre, às vezes esquece de Jesus também, né? Está servindo também para... serve para todo mundo. Para todo mundo, para a época agora também, né? Pois é.
Sigamos, então? Sigamos. Solange, teu áudio está cortado. Oi. Tá dando para ouvir agora? Dá. Não, é porque você me colocou muito bem, né? Que o Caibá era essa o acréscimo que eu quis trazer para reflexão, que ele falou naquela época, pensando naquela época, evidentemente, né? Mas eu acho a citação bem atual, muito atual. E claro que a gente se inclui mesmo. Muito boa a sua colocação. Mas eu acho a citação bem atual. Muito bem. Sigamos, então. Parábolas e Ensinos de Jesus, 1928. A Larissa botou aqui. Próximo grupo. Então, temos o Israel, André e Nayara. Só tá Israel. André tá Não também. chegou ainda, não. André não está aqui. Não sei se André vai participar. Será que vai? Ele não colocou nada no grupo, não. Nayara, ela mandou um áudio. Tá me ouvindo? O Israel está aqui. Quem? O Israel. Ah, Israel. Vocês estão me ouvindo? Estamos? Sim. O André não vai poder participar, que ele avisou que tem um compromisso e que a Isabela, que estava a priori também no grupo, não ia poder participar, que também tinha um evento com o pai dela. Tudo bem. E Nayara, ela se comprometeu de participar comigo. Só que daí ela mandou esse áudio aí, né, que era para repassar para vocês. Foi. Eu já estou com o áudio aqui em mãos. Tá. Eu então faço a primeira parte ali, a introdução dela, complemento com o áudio dela, pode ser? Como é, Israel? Pode repetir? Então, eu posso fazer a primeira parte aqui, depois você coloca o áudio dela. Pronto, perfeito. Pode tacar o ar. Tá ouvindo? Estamos. Pode ficar à vontade. Tá. Então, nesse texto de Mirabês aí, ele traz nesse texto para nós que Jesus, sabendo da fraqueza de seus discípulos, os preparava para a obra que estava por vir. E que eles não estariam, e que ele, né, o mestre, não estaria muito em breve, materialmente, com eles, né, na missão que estava por vir depois que ele fosse. Sentindo isso, ressalta o cuidado que teriam que ter com o fermento do povo. Desse povo, né, que seriam os fariseus. E que eles, os discípulos, ainda eram ingênuos, ainda estavam sob a tutela do Cristo. Eram crianças no entendimento dos aspectos de sua missão e da dificuldade que haveriam de ter na missão que eles herdariam para uma boa nova. E ressalta que o fermento que ele aludia era de ordem doutrinária. E dizia, cuidado com a doutrina dessa gente. É que deveriam estar com a vigilância redobrada, orando no sentido de fugirem das tentações deturpadas da palavra de Deus pregada por essa gente, no caso dos fariseus. E os fariseus, ali no segundo tópico, os fariseus e saduceus eram homens cultos e de muito raciocínio. Eles vasculhavam os pormenores, né, os detalhes do texto sagrados, dos testamentos, né, para colocar o Cristo, né, o mestre, em contradição com a lei divina. E que assim o mestre os preparavam para esses embates, para esses enfrentamentos futuros, destacando sempre o amor, a caridade, a compreensão, a tolerância, a vigilância e a prece para conseguir enfrentar essas dificuldades. No terceiro tópico ali, essa cautela nós outros devemos ter para com os novos fariseus e os novíssimos saduceus, não por tê-los como chaga da humanidade, como seres inferiores a nós, né? Mas sim para que não nos perturbássemos com o fermento mental dessa gente e que tirássemos o máximo de aprendizado das circunstâncias difíceis que estariam por vir para com os discípulos da Boa Nova. Porque se já somos felizes com a misericórdia divina, não nos preocupássemos com os contraditores, e sim respeitá-los, sem aceitar o seu fermento deletério. No quarto tópico ali, ele fala que sejamos sinceros em nossas convicções, porque para que a gente seja mais amáveis nos nossos gestos, né, tolerante com o próximo, e que soubéssemos nos colocar
nos momentos devidos, onde o fermento e a discórdia encontrasse guarida, né, naqueles mais exaltados. Então, para que a gente tivesse essa prudência. E no tópico 5 ali, quando ele fala, quando falardes, temperai a palavra com amor, ao ilustrar os tópicos evangélicos, e com energia branda, ao recusardes o fermento. Temos que ter esse cuidado, que em nosso convívio diário, com os novos fariseus, que alude no texto que ele fala, e saduceus, que jornadeiam de par conosco, né? Lembrando aqui também que para que a gente trabalhe e confie, né? Que a gente acredite, vamos dizer, nos ensinamentos do Cristo, que ele estaria de a par com a gente, com esses ensinamentos que ele teria deixado para nós, né? No caso, os discípulos. E a última parte ali, os cristãos de hoje têm de se guardar dos fariseus e saduceus que agem em outras dimensões. Lembrar que no movimento que provocamos com os nossos pensamentos na psicosfera, né? Então, saber, sim, que as nossas vibrações também pode ser esse fermento bom ou fermento ruim. É aquela pergunta, o que estamos alimentando, né? Com as nossas vibrações e com nossos pensamentos. Qual esse nosso fermento? E lembrando também aqui que eu achei no dicionário, eu estava vendo também que, na época, no caso ali, o pão sem fermento era exigido nas ofertas feitas sobre a lei levítica. O fermento aqui tem, sim, uma conotação ética. Ele era excluído porque o processo de fermentação sugeriria corrupção. Quando usado em um sentido ético, o fermento fala da impiedade e da corrupção. Então, na verdade, quando Jesus falava desse fermento, ele falava no sentido ético, porque na época a palavra fermento era usada nessas duas conotações, não só para fermentar o pão, mas também quando se tratava do sentido ético, era em relação à corrupção e à impiedade. Então, por isso que ele aludia, vamos dizer assim, contra essa deturpação do divino através dos fariseus e dos saduceus, em detrimento, vamos dizer assim, do orgulho, da vaidade deles, né? Acho que é isso, câmbio. Ok, muito bom, Israel. Eu acho que o texto de vocês tem alguma coisa a ver com o nosso também, porque ele fala também sobre essa questão de você ser indulgente com os fariseus, mas ao mesmo tempo ter essa cautela, sabe? Mas enfim, vamos chegar lá. Eu vou botar aqui o áudio da Nayara. Certo? Cadê? Nayara. Vamos lá. Não. Tá se justificando. A mensagem de Miramês fala especialmente sobre a vigilância, né? Para a gente se manter cauteloso para as investidas dos lobos, né? Vamos assim dizer, né? Que os inimigos seriam os inimigos do evangelho, né? Que a gente tem que estar sempre mas assim, a gente tendo o cuidado, eu acho que a extra muito assim, o cuidado que a gente tem que ter, o olhar para esses inimigos, assim, né? A gente não pode considerar que eles sejam seres inferiores, a gente não pode especialmente julgar o modo de pensar deles, né? Eu acho que a gente sempre lembrando, isso é um exercício diário que eu tenho feito, assim, para mim, antes de julgar, lembrando que essas pessoas talvez não tenham ainda esse acesso ao conhecimento do evangelho que nem a gente está tendo, né? Então, são duas coisas. A gratidão, realmente, da gente ter essa oportunidade de ter esse contato com o evangelho, assim como os discípulos tiveram naquele momento contato com
com Jesus, para Jesus poder advertê-lo. Então, nesses momentos de fraqueza, a gente buscar o evangelho, buscar as palavras de Jesus, né, para confortar, para a gente saber como se direcionar. Eu fico pensando sempre assim nesses ecumênicos, assim, né, como que a palavra, quando você a melhor ferramenta, eu acho, a melhor forma de lidar nesses diálogos é você usando o evangelho de Jesus, porque ele é comum a todos, né? E aí, quando você passa, hoje em dia nem tanto, mas antigamente, há uns tempos atrás, né, quando você é visto como espírita, você tem um pouco desse preconceito, mas e aí quando você usa o evangelho de Jesus como parâmetro nos diálogos, né, você tem um acesso maior àquelas pessoas. E aí essa é a mensagem que eu acho que Miramês traz, assim, né? E especialmente tem uma parte que ele fala assim: sejamos sinceros em nossas convicções, mas amáveis nos gestos, se provocados violência, lembre-nos sempre do mestre, né? Então eu acho que isso é muito válido hoje em dia, nesse momento conturbado que a gente está vivendo. Essa mensagem foi muito importante para mim nesse sentido, da gente ter cautela nas provocações, né? E se manter sempre vigilante com a oração. E eu lembrei de uma disciplina que eu fiz uma vez, que a gente estava estudando comportamento, e em algum momento a discussão se virou para a religião. E estava eu na sala, eu acho que eu era a única espírita, rodeada de ateus, e que no final o diálogo, assim, com a gente se manteve com tanto respeito, assim, que no diálogo ficou, no final do diálogo, foi uma admiração tanto da minha parte para aquelas pessoas, como de respeito à minha posição e a minha em relação a eles, né? Porque a gente teve um diálogo realmente de respeito. Eu estava me sentindo ali, né? Tipo, num julgamento total, assim. E por ser cristã, diante das demais outras religiões, o que a gente acaba sofrendo de crítica, assim, né? E eu consegui, de uma forma bem bacana, mostrar para eles que nem todas as pessoas eram daquela forma, né? Nem todos os cristãos agiam daquela forma. E eles me mostraram também que nem todo ateu tinha esse pensamento radical, muitas vezes que é direcionado para eles, né? Então eu acho que é isso, assim. A gente tem que lembrar sempre do não julgar, né? Porque ninguém é superior a ninguém, e a gente pode estar num processo evolutivo um pouquinho mais avançado, mas a gente tem uma responsabilidade maior, e por isso que a gente tem que estar sempre vigilando e orando e buscando ao mestre para nos amparar nesses momentos. E eu acho que isso é muito, muito válido neste momento de situação política, de transição e caótica que a gente está vivendo no país e no mundo, né? Muito válido mesmo essa mensagem de Miramês. Muito bem. E eu acho que era o que eu ia comentar também, que Israel falou bem no iniciozinho, e que eu acabei esquecendo, que foi um negócio que me marcou muito no estudo passado, foi aquela ideia, né? Olha, os fariseus, por mais hipócritas que fossem, eles estavam fazendo aquilo porque eles achavam que aquilo era correto. E porque eles acreditavam que daquela maneira eles estariam protegendo a lei de Moisés. E realmente o comentário de Nayara foi muito pertinente. Porque isso se aplica principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em véspera da eleição, né? Daqui a 20 dias? Dia 7 dias. Dia 7, né? Hoje é 18. 18. Pode. Daqui a alguns dias. Uns 20. Uhum. A gente vai estar tendo eleições e se intensifica tanto essa questão das polaridades, né? De você enxergar a visão do outro como algo errado, né? Que os ânimos se afloram e a gente acaba criando inimigos
sem necessidade, né? E às Quando a vezes, gente tem antes era amigo. às vezes a gente tem que até se omitir, né? Eu tô percebendo no Face, eu tenho muitos, assim, e pessoas, assim, radicais mesmo, já mandam, inclusive manda para você, diretamente para você, né? E hoje eu fiquei até assim, eu recebi lá de Curitiba de um amigo meu, assim, muito amigo, né? A opinião dele, assim, e eu fiquei até com raiva, né? Daí eu falei assim, nossa, me deu vontade de deletar, né? Assim, Aí eu falei, não, é muito radical, né, se dizer isso, né? Ele vai perceber que... Aí eu não falei, né, o negócio é não responder nada, é se calar. Então a gente tem que se omitir para não criar confusão. E tem essa questão do se omitir, mas ao mesmo tempo não se deixar contaminar. Contaminar, exatamente. Que é a questão do cuidado com o fermento dos fariseus aí. É verdade. Hein, Diego? Oi. Nesse sentido também, já colocando essa postura aí da questão desses momentos que a gente vive no dia a dia, que a gente, como espíritas, vamos dizer assim, a gente tem que entender que tudo concorre ao cronograma divino, tudo tem o porquê de se passar, vamos dizer assim. Se a gente tiver que experienciar no governo que seja, né, é pela nossa necessidade de aprendizado. Então, que ele fala assim, tudo concorre ao plano divino, mas cuidado com o fermento dos fariseus. E, na verdade, essas discussões, quando a gente entra partidária, vamos dizer assim, nas questões onde desequilibra a gente psiquicamente e moral, e vamos dizer assim, e polui essa nossa psicosfera com essas sensações, essas vibrações de discórdia. Então, não é o problema de qual partido que vai ser, quem governante que vai ser, mas tem cuidado com o fermento dos fariseus, né? Aquilo que a gente vibra, o que a gente sente. É isso, Cami. Tudo bem. O cuidado com atingir a gente, né? Cuidado com o que se sente e cuidado com as nossas atitudes, né? Porque a partir do momento que a gente muda a nossa vibração, as nossas atitudes, quem nos representa também muda. Muda. Então, tá muito ali, né? Eu acho que foi um estudo mesmo que veio, né, para mexer com a gente, assim, né, nos preparar, né? Assim, é muito bom. E Jesus já chegou assim, oxi. Vocês estão precisando desse... Vocês acham que eu tô falando do pão? Se fosse pão, o problema tava resolvido. Rapaz, perfeito. Na verdade, todos os estudos são para nós, né? A todos os momentos. Diego, Paulo disse que não vai poder vir, então eu acho que a gente poderia voltar para o primeiro grupo. Certo. Que tá aqui, ainda bem que você tá aqui, né? Ainda bem que você tá aqui. Porque aí a gente vai dar tô lembrando depois. De Gabi nos primeiros dias, ficava nervosinha. Aí terminava ela saindo tão bem. Ela vem. Não. São vocês dois. Eita, nós. Podem ficar à vontade. Pronto, essa que é a hora, né? Ainda bem que somos dois. Paulo, quando a gente estiver de frente, só nós com Deus. Paulo trouxe 2 Gênesis logo aqui. Para se basear, mas ele não vai poder participar. Foi uma mensagem, como eu não participei do primeiro estudo, porque eu estava na faculdade, eu não tive a noção tão clara de como a passagem se dava, né? Aí eu reli, até falei bastante com Larissa para que ela pudesse me explicar, para tentar compreender melhor e conseguir interpretar o que Kardec estava colocando. Aí, segundo essa minha análise, a gente construiu essa linha de raciocínio. Qualquer coisa vocês podem intervir para fazer qualquer correção, viu? Oxi, que é isso? Completar. Pronto. Aí, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais. Então, Jesus ele fala justamente, está falando da doutrina dos fariseus e saduceus, né? E para exemplificar que não é uma coisa, não é pão, ou seja, é uma coisa imaterial, ele dá o exemplo de algo precedente, né? Que foi no caso da transformação de 5 pães, multiplicação de 5 pães para 5.000 homens. No entanto, para os discípulos não ficou claro isso, porque eles ainda enxergam muito a questão do que é tangível para eles. Então, nesse contexto, eles não, Jesus até relembrou para eles nessa questão dos 5.000 pães, mas não tocou o coração deles. E em relação ao alimento espiritual, né? O que Jesus fazia era exatamente simples
e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Então, essa perspectiva foi um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora. Acho que nem tanto, né? Dos discípulos ficarem mais ligados ao que acontece materialmente, né? Não, tem a ver sim, tem a ver. Inclusive, em todos os momentos que tem algum tipo de milagre, né, envolvendo Jesus, existe muito essa questão dos discípulos com relação ao duvidar de Jesus, né? E eu acho que uma das passagens mais icônicas é a questão de Pedro. Quando Jesus chama, que pede para caminhar sobre as águas, e depois ele duvida no meio do percurso, sabe? Uhum. Pronto. Então ele fala justamente que o que Jesus faz não se afasta das leis da natureza. Então, me veio esse questionamento em relação aos pães. Por exemplo, lembrai dos 5 pães para 5.000 homens. Jesus não multiplicou os pães materialmente falando. Foi uma multiplicação, digamos que, espiritual? Como se deu essa questão? Esse milagre. Não Esse sei milagre? se Não foi algo material. Não, isso é discutido na Gênesis. E existe a possibilidade de ter sido, de fato, uma multiplicação material. Uhum. Porque uma das coisas que Kardec levanta, por exemplo... Aliás, não é o Kardec, não. Acho que era um outro ator, quando a gente... Foi, quando deu a multiplicação. Mas falava assim, olha só, se hoje em dia tem médiums de materialização que conseguem materializar coisas, por que Jesus não seria capaz de fazer isso também? Certo? Então tem essa questão da possível materialização dos pães, fisicamente falando, como tem até algumas teorias falando o magnetismo de Jesus era tão forte que aquilo era o suficiente para reabastecer a alma ao ponto das pessoas não terem necessidade de comer. Enfim. Uhum. A questão a gente não precisa se ater ao fato de foi milagre ou não foi milagre, né? A gente pode partir da premissa de que Jesus ele é capaz, certo? Mas a gente não tem que se apegar ao fenômeno em si. A gente tem que prestar atenção na mensagem. E, de certa forma, é isso que Jesus está chamando a atenção de novo com essa questão do fermento dos fariseus. Porque os discípulos já vão pensar, eita, é o pão. E Jesus vai dizer, meu amigo, não é pão, não. Eu estou falando da mensagem, tá ligado? Não levem tudo na literalidade. Vejam o que é que está por trás das minhas palavras, né? Porque, afinal de contas, né, a Terra como uma escola, ela se constitui um recurso pedagógico para o espírito, né? Todas as experiências que a gente vive aqui, todas as limitações, elas têm um porquê do ponto de vista da nossa evolução espiritual, né? E da mesma forma que Jesus vem, se insere na carne, passa por situações materiais, existe uma mensagem espiritual ali por trás daquela vivência de Jesus e que ele quer passar para a gente, né? Com certeza. Nesse texto, assim, eu também assim, não li profundamente, né? Fiz algumas pinceladas, assim. Dá para entender que o diálogo de Jesus e os discípulos era bem complicado, né? Que eles acreditavam mesmo naquilo, mas assim, tipo assim, isso. Por exemplo, eles pensam, e às vezes esqueciam dos milagres que Jesus fazia, né? Das curas e tipo assim, a multiplicação, as coisas que aconteciam no imediato, que eles guardavam mais, né? Igual como foi a transformação dos pães, né? Eu coloquei aqui assim, ó. Que quando eles perguntam para Jesus, que Jesus estava do outro lado do Fala mar aqui, né? Quando os discípulos encontraram Jesus além do mar, disseram, mestre, quando viesse para cá? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que me procurais
não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu não vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhei por não ter o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Na verdade, os discípulos agiram... interpretação que eu fiz. Na verdade, os discípulos agiram como homens comuns. O homem comum, de um modo geral, só pensa no hoje. Os discípulos estavam preocupados com o pão de hoje, no sentido restrito de alimentos que matam a fome no momento. Isso é importante, mas é preciso pensar que nem só do pão se vive o homem. É possível que seja acessível encontrar o pão do dia a dia, se não para todos, pelo menos para a maioria. Se assim não fosse, a população não teria crescido tanto no tempo de Jesus até hoje. O difícil é conseguir o pão que dura para toda a vida. Nesse momento, Jesus falava em parábola. O pão que mais deveria importar eram os valores eternos, tais como a fé, a esperança, a caridade, a honestidade e o caráter firme nos outros. É meio que uma chamada que Jesus dá. É. Né? Que é aquela coisa assim, os discípulos estavam ali com ele, vendo todo o processo, né? Vendo toda a trajetória de Jesus, mas ainda assim se apegando à imediaticidade. E aí ele vem chamar, né? Dizer assim, pessoal, eu tô querendo mostrar a vocês a vida espiritual. Não é a vida aqui e agora. Vocês não precisam se preocupar com isso. Então, ele vem dar várias chamadas dessas, assim, né? E só uma coisa que, agora que tu perguntou sobre se Jesus tinha feito um milagre ou não por conta dessa frase, né? De que não era nada de extraordinário. Sim. Na verdade, o que Kardec quer falar com isso por mais que tenha sido, de fato, um fenômeno de efeito físico, ele não é sobrenatural, sabe? Ele é apenas... Está dizendo, é muito extraordinário. Na verdade, ele é extraordinário, mas ele não é um milagre no sentido sobrenatural do termo. Ele é algo que ainda não está 100% sob o nosso domínio, né? Mas a gente consegue entender, mais ou menos, com a questão do magnetismo, com a questão da materialização. O João está falando, não está fora, mas não está fora das leis da natureza. Certo? Está dentro das leis da natureza. Até porque toda e qualquer coisa que for sobrenatural, ela não tem como... Ela está além da natureza, não tem como ela se manifestar. Se ela se manifesta, consequentemente, ela... É natural. É natural, né? É só a diferença. Ô, Diego. Oi. E no texto... Ramon teve essa dúvida, porque no texto Kardec diz assim, o fermento é algo aí abstrato, né? E ele está comparando com os pães. Então, os pães também seria algo abstrato. Não seria pães materiais. Aí, por isso que ele fala desse jeito, assim, ó. Na primeira passagem, lembrando, né, precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais, né? Pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por Jesus estabelecida com o fermento dos fariseus. Foi por isso que surgiu essa dúvida. Por isso que eu fiquei tão confusa. Entendi. Isso aí quem escreve é Kardec, no caso. Lembramos o fato precedente, operado. Pois é um ponto de vista. Um ponto de vista. Que, inclusive, Kardec, ele traz essa teoria de que, na verdade, isso foi alvo de debate quando a gente leu o texto de Amélia Rodrigues, certo? Que Kardec, ele defende a ideia de que o pão, ele teria um sentido mais simbólico e que Jesus estaria alimentando as pessoas através de seu magnetismo. Amélia Rodrigues, quando vai contar a história, no início do texto, ela vai dizer assim, Kardec fala isso na Gênese, com todo o respeito
a opinião de Kardec, nós temos esse ponto de vista. E aí ela fala que, de fato, teve uma multiplicação. Até porque, né, na própria passagem, eles vão dizer, né, dos cestos que foram recolhidos, de que isso, né, tanto é que, para enfatizar essa questão de que não é pão o problema, não é a questão do alimento do corpo, ele diz, pessoal, vocês recolheram, quantas pessoas eu alimentei com 5 pães e quantos cestos vocês recolheram? Então, assim, ele alimenta e ainda tem uma quantidade para os discípulos levarem nas viagens, né? Então... E levarem seria as mensagens que eles receberam. O conhecimento, né? Que eles de qualquer forma, a gente não tem como estar especulando o que foi que realmente aconteceu no passado, né? E por isso, senão a gente vai estar caindo no erro dos discípulos, de estar especulando sobre o fenômeno e deixando de lado a passagem, né? É verdade. Muito bem. Melhor para o grupo... Vai falar ainda sobre esse slide? Só ler aqui rapidamente. Que é o que a gente estava comentando, né? Falando da passagem, tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si, é porque não trouxemos pães. As distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Muito bem. As questões positivas. Comentários? Mais alguém da internet que deseje falar? Antes de passarmos para o penúltimo grupo. Cadê? Nós temos 15 minutos, né? Eu acho que tá bem ok. Então, é melhor a gente seguir logo, né? Sim. Kardec. João pegou e fez um comentário aqui, bem comprido, ó. De fato, Kardec vai mais na direção de propor que a multiplicação material... Material não teria ocorrido. Fui ver na primeira edição da Gênese e lá está igual à quinta edição. Então, esse pensamento de Kardec não sofreu adulteração. Ele pensava mesmo que a multiplicação material não teria ocorrido. Enfim, é a opinião dele, certo? Da mesma forma que a gente tem a opinião dos espíritos, de Amélia Rodrigues, etc, etc. Né? Diego. Oi, pode falar. E faz muito sentido, porque na passagem anterior, que é o sinal do céu, eles pedem que Jesus dê um sinal. E ele disse que não vai dar sinal algum, que o sinal vai ser o sinal de Jonas. Não é? Então, seguir essa linha de raciocínio faz muito sentido. E só queria ressaltar só o lembrete do nosso encontro passado, que eu acho que cabe muito aí, né? Mesmo com toda a presença de Jesus e ele fazendo esses milagres, ou não, ou com o seu exemplo, eles não eram tocados. E eu acredito também que porque Jesus era uma figura para eles familiar, conhecida. Então, era como se fosse aquela pessoa do meio familiar, do cotidiano, que eles ficavam sempre colocando à prova para saber se ele realmente era o Messias. Tanto é que o texto de Mateus, eu sinto, né, e alguns autores vão dizer, que ele se preocupa muito em justificar que Jesus é o Messias. E a infância psicológica deles, que ainda é a nossa, porque nós ainda estamos nesse nível de querer sempre buscar sinais, fenômenos, mensagens, psicografias, etc. Ok. Pois é. Todas as hipóteses fazem sentido, né? Então, vamos seguir, então, para o próximo. Não, é o penúltimo. É o grupo de Diego. Diegão e Regina. Sou eu, Regina. Regina, tu quer começar falando e depois eu termino? Começo, sim. Pronto. Fica à vontade. Ok, então vamos lá. É do livro Vinha de Luz, o Emmanuel, capítulo 54, Fariseus. E a citação, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas 12, 1. A gente vai perceber nesse texto do Emmanuel que ele levanta 2 pontos significativos. Primeiro, ele traz assim a advertência do acautelai-vos,
e depois fala dos fariseus. Mas a gente vai ver aqui o perfil, então, que vai estar sendo traçado dos fariseus. Então, ele diz o seguinte, que fariseu ainda é todo. Estão me ouvindo? Estamos, é que a gente corta o microfone para não dar microfonia. Pode ficar à vontade. Tá, ok. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas, e coloca também que esse orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, ou seja, na atualidade, nós podemos observar este perfil atravessando todas as organizações humanas, os templos terrestres e trazendo também a tônica que ele se acredita herdeiro único da divindade, da divina bondade. E então aí está traçado o orgulho pessoal, né? O prisma deste fariseu, sempre esse traço do orgulho pessoal. E diante disso, ele vai estar traçando programas que são sempre caprichosos e tenta, então, torcer as próprias leis universais, submetendo ao seu próprio ponto de vista, né, que adota. Ou, então, diante dos seus argumentos, que são também sectaristas. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu a instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Então, diante desse perfil, Emmanuel vai trabalhar como que se deve acautelar-se, né? Então, eu vou pedir que o Diego dê continuidade, que é a parte importante de reflexões. Ok. Calma, só um minuto. Então, uma coisa que me chamou muita atenção dessa parte inicial da Regina foi justamente essa questão de entender, no caso, aliás, no próximo slide mesmo, que ele vai falar um pouco da questão de que Jesus, ele não determina a morte dos fariseus, né? Conforme a gente vai ver. Vamos lá. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais, né? Olha só que interessante, né? Emmanuel vai trazer, né? Justamente aquela questão do fermento que se espalha, né? Então, toda e qualquer ideia, ele tem esse potencial do fermento de se espalhar na cabeça das pessoas e por isso a importância da nossa vigilância, né? Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge alimentar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. E aí, quando Jesus falou isso, eu lembrei automaticamente disso aqui, né? Da frase que ele traz lá no Mateus capítulo 10, versículo 16, sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas, né? Porque ele vai falar justamente, olha, eu não estou querendo que vocês vão lá e lutem contra os fariseus, né? Que vocês matem os fariseus, que vocês provoquem tumulto. Na verdade, eu só estou querendo que vocês tenham cautela, sabe? Até porque, assim, se a gente for pensar no fariseu como o hipócrita, como a pessoa que se impõe, se você está se impondo contra o fariseu, você também está, de certa forma, sendo hipócrita. Você já se deixou envenenar pelas ideias do fariseu, né?
Armado. Se você luta contra pessoas com ideias extremistas, violentas, com a violência, você já se deixou contaminar pela ideia dessas pessoas, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ser manso. Manso, Temos que ser mansos, mas ao mesmo tempo não podemos nos deixar contaminar e então sermos prudentes. A gente tem que ser esperto, né? E Jesus é a personificação dessas duas coisas que parecem tão distantes uma da outra, a mansidão e a prudência, e ele demonstrou isso em quase todas as passagens. Em todos os momentos que os fariseus chegavam para tentar pregar uma pegadinha ali com ele, tentar prendê-lo, e ele sempre escapava de forma fantástica, segura, firme, né, prudente, mas ao mesmo tempo de forma mansa, sem atacar, assim, né? Sem denegrir a imagem. Vamos tentar fazer isso. Bora. A gente vai precisar de muito exercício, né? E é por isso que a gente tá com as pessoas que a gente convive, né? Por isso que a gente passa pelas situações que a gente passa, por isso que a gente tem que aturar a pessoa que fura a frente da fila, né? Aconteceu isso, inclusive, comigo hoje, vindo pro ônibus, aí eu olhei assim pra menina, mas rapaz, aí depois eu fiquei, mas rapaz, como é que pode? Eu me deixei contaminar por essa situação, sabe? Aí depois eu fiquei lembrando, eita, caramba, eu não posso ser hipócrita também, não, porque... Jesus disse, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mas a gente se pega em muitas situações que a gente fala, meu Deus, sou eu que estou fazendo isso, né? Eu despejei tanta carga negativa para esse menino que depois eu fiquei com peso na consciência, assim, caramba, eu comecei a orar assim, meu Deus, essa menina. Você já ela não merece minhas cargas negativas, não. Qual seria o comportamento ideal nesse caso? Rapaz. Gente, passou, vai com Deus. A necessidade, compreender a necessidade do outro também. É tipo, se passou por um motivo, passou porque estava apressada, por seja lá qual motivo for. Mas você sabe que algumas vezes eu também acho que a gente não deve se calar diante de uma situação dessa. Eu, de vez em quando, eu me prontifico a mostrar para a pessoa que ela está errada, porque eu acho assim, que falando... Lógico, você não pode falar com certa violência, né? Assim, nem na voz, né? Mas, assim, você está ensinando a pessoa. Eu também acho. Né? Porque senão a pessoa nunca vai crescer. Então, ela acha que ela está fazendo certo e vai continuar fazendo, né? E, por outro lado, quando você fala, você se sente bem, porque você não engoliu o sapo, você não fez mal para você. E eu acho que essa atitude... E ensinando, e você está ensinando. Essa atitude é ainda mais válida quando a gente não se afeta emocionalmente. Exato. Agora, eu fiz o oposto. Eu não agi e ainda me afetei internamente. E ainda emanou ainda. E ainda emanei. Ou seja, eu fiz tudo errado. A questão do perigo da gente muitas vezes chamar a atenção do outro é a forma que a gente reage do exatamente. outro. Por exemplo, quando você consegue agir em cima da atitude do outro é uma coisa. Agora, quando você reage, não vai dar certo. Certeza que não vai. Isso vai piorar a situação. O outro vai vir agressivo para você. Isso. A gente tem que desarmar o outro, vamos dizer. De certa forma. Mas agora eu acho assim, né? Ali em Mateus, né? Que fala, não sedes sedes prudente como a serpente, né? Inocente como os pombos, né? Como Jesus falava assim, será que aquele pessoal, eles eram inteligentes bastante para entender, né? Assim, acho que sim. Ele usava os animais justamente para facilitar. Até pela conotação, né? Do contexto da época, de como eles entendiam as como palavras, as fábulas, né? Você usa os animais para educar a criança, né? Então, gente, nós temos 4 minutos. Tem mais um. O próximo é João e Luíde. João é o cúmulo da síntese aqui. Mas, Regina, tu ainda tem mais algum comentário antes de a gente passar para o João? Bom, a reflexão pessoal que eu fiz foi pensar nesse perfil do fariseu e pensar, então, no nosso lado das nossas imperfeições morais, que são muitas ainda, e nós temos, então, esse lado sombra que de fariseu, sim, né? Porque o orgulho ainda é uma chaga moral intensa que estamos tendo que trabalhar em nós mesmos, né?
E outra coisa também que eu fiquei pensativa é dentro da questão das influenciações, né, como foi dito aqui, nesse segundo, no segundo slide, falando da gente prestar atenção das fermentações mentais que estabelecemos uns com os outros, né? Lá, toda ideia opera fermentações mentais. Então, eu fiquei pensativa também nesse sentido aí, de como que nós estabelecemos sintonias uns com os outros. Nós podemos focar diante das nossas imperfeições de orgulho, de vaidade, ou que seja o que for, e estabelecer a sintonia também, né, com outros perfis também orgulhosos de fariseus, e tá fomentando esse fermento de forma assim não positiva, né? E com isto assim um ponto de referência também do acautelar-se, ou seja, um processo de vigilância em relação aos nossos próprios pensamentos, aos nossos próprios sentimentos e ações também, né? Me lembrei aqui de um processo que a gente pode também extrapolar no sentido das influências espirituais, porque os espíritos nos influenciam muito mais que imaginamos, né? De ordinário, são eles que nos dirigem. E dentro, então, da sintonia mental que estabelecemos com o plano espiritual, nós corremos, assim, o risco, né? De cairmos de sintonia, de perdermos a nossa vigilância, a nossa prudência e entrarmos num circuito, assim, menos feliz. E, ao invés de levar o alimento espiritual para nós mesmos e para o nosso próximo, nós levamos movimentos, né, de pensamentos e de sentimentos malsãos. Então, aí que mora a enfermidade, né, de todos nós, a enfermidade da alma que ainda portamos. Então, esta lição também nos remete, então, a esse processo de autorreflexão, tá? Foi o que eu pensei quando estava lendo o Emmanuel. Muito Só bem. isso. Gostei. Tem uma oração no Evangelho, não sei se vocês já leram, acho que é 17, no final, que fala desses espíritos zombeteiros que influenciam, que ficam no pensamento pra gente. Eu gosto sempre de ler, assim, é bom porque afasta, né? Influenciando a gente. Sim. Sobretudo quando a gente volta a atenção para a gente e para a nossa reforma. Mas vamos lá passar para João. João, tá contigo. A gente tem aí... 2 minutos e meio. Não, vamos jogar aí o tempo de sobra, porque a gente começou atrasado, né? Então, fica aí à vontade e tome aí o tempo que for preciso. Tá certo? Certo. Estão me ouvindo, gente? Beleza. O texto de Rustem, ele é bem pequenininho e ele é muito objetivo. Então, assim, eu conversei com o Luigi, mas eu acho que o Luigi deve estar sem internet ou demorou para chegar para ele a mensagem. Mandei no Face, mandei no WhatsApp e aí acabou ficando só o trecho que eu selecionei e passei logo para a Samara, né, para adiantar. E é o início do comentário que ele faz. Ele diz o seguinte... interpretando, né, em que sentido Jesus estava pedindo que os discípulos tivessem cautela, tivessem precaução, né? O que seria o fermento dos fariseus? E os espíritos que escreveram essa obra, né, que o Rustem organizou, eles vão interpretar esse fermento como sendo as inspirações do orgulho, né, a submissão covarde ao poder, sempre que este poder tente exercer qualquer ação sobre as nossas consciências ou os nossos atos morais, né? E aí, a gente tendo essa preservação, automaticamente a gente vai ter humildade, né? Porque o contrário do orgulho a gente sabe que é a humildade, e teremos a submissão àqueles poderes que são superiores de forma legítima, né? Ele termina dizendo, dá a César o que é de César, mas não esqueçais nunca que é Deus quem faz os Césares e que só ele tem direito sobre todos. E o texto segue mais abaixo, explicitando nesse sentido, que a gente deve realmente respeitar as autoridades que estão transitoriamente no comando, né? Eu lembrei bem dos romances de Emmanuel, quando Jesus vai falar com certas autoridades, né?
ou quando o próprio Públio, né, é uma autoridade, se acha investido de um grande poder. E Jesus fala, né, que tudo aquilo é transitório, né, quando ele tem um encontro com Pilatos. Jesus, por mais que soubesse que ele era superior moralmente falando, espiritualmente falando, a Pilatos, né, ele se deixa ser conduzido pelo que tinha sido decidido pelas autoridades da época, né, tanto pelo Sinédrio como pelo preposto romano na figura de Pilatos. Ele não contesta. Olha, vocês é que estão aqui legislando, ok, eu vou seguir o que vocês estão dizendo, né? Mas acima de vocês há um Deus que permite que vocês estejam aqui nessa situação temporária para que vocês aprendam, tenham provas, tenham expiações. E eu lembrei também da figura de Sócrates, né? Quando é condenado injustamente pelos atenienses, um dos amigos dele, que tinha dinheiro e tinha condições de conseguir uma fuga dele da prisão, de Sócrates, nós já arranjamos tudo, você vai fugir assim, assim, assim. Sócrates, não vou fugir não. Se os atenienses que detêm a magistratura que me condenaram, eu vou me submeter como um bom cidadão, mesmo sabendo que é injusto. E a esposa dele foi lá no cárcere, né, e chorava, mas Sócrates, você vai morrer de forma injusta. Aí ele diz, e você queria que fosse justa? Eu estou morrendo porque é injusto. Você queria que fosse justa a minha morte? É injusta mesmo. E ele, sereno, aceita, toma o veneno e morre, né? Então, essa mensagem tem muito a ver com a gente não se deixar levar pelo orgulho, né? Que a gente sabe que é a nossa grande causa de tropeço. Então, quanto mais humildade a gente tiver, claro que sem ingenuidade, é claro, a gente não pode ser ingênuo, né? É aquela história que bem Diego colocou da serpente com a pomba. Mas quanto mais humildade a gente tiver, mais a gente vai evitar tropeços e mais a gente vai estar em sintonia, né, com os bons espíritos. Chico Xavier, quando era alvejado, né, pelas entidades assim mais sombrias, tal, que não queriam o desenvolvimento da mensagem cristã, ele sempre respondia com humildade e eles diziam, você consegue nos vencer pela sua humildade. Então, é uma questão de um bem para nós mesmos e um bem para aqueles que ainda estão querendo, né, exercer um poder, e orgulho tem muito com soberba, com poder tirânico sobre a gente, né? Seja um poder invisível dos nossos obsessores ou um poder daqueles que transitoriamente detêm posições de mando no mundo. Então, sejamos submissos, né? No bom sentido da palavra. Não subservientes, mas submissos às vontades de Deus. Câmbio. Nossa, que bonito e rápido, né? E bem explicativo, né? Sucinto. Esse é o Muito João, bem. né? Pessoal, chegamos ao final do estudo. Parabéns para essa dupla fenomenal, que é a Elis e a Samara. Elis se despedindo de nós, né, Elis? Chorando aqui. Pois é, viu? Menino, Samara é uma potência, viu, Diego? Explora menino. Olha, eu agradeço demais a você por ter me ajudado a fazer o estudo. De ontem para hoje eu tive que virar à noite para dar conta de algumas coisas, então está sendo muito puxado esses dias. Estou tentando focar naquilo que é mais urgente, mas assim que melhorar eu retorno sim, porque é sempre muito bom estar com vocês e as vibrações nos auxiliam demais, os esclarecimentos. E é isso, né? Acho que esse estudo foi muito importante porque veio muito a calhar também com algumas reflexões que a gente vem fazendo. Acho que todos nós em relação ao momento coletivo e também ao nosso momento individual, cada um de nós. Muito obrigada e, Samara, um abração. Espero um dia poder lhe dar um abraço pessoalmente. Obrigada. Valeu, Elis. Foi ótimo, viu? Sem você, esse estudo não teria saído. É isso. Mais comentários? Eu acho que os grupos conseguiram trazer um pouco mais do que a gente já tinha. Deu para aprofundar um pouquinho mais, né, em cima do que a gente já tinha discutido no estudo passado. E eu acho que é isso. Tá todo mundo de parabéns, foi ótimo. Muito obrigada, pessoal. Vamos então fazer nossa prece final? E hoje não tem André para fazer a prece final cantando. Então indique alguém. Lari, tu faz a prece?
Lari, e a sua cara de... Com certeza. Ai, eu botei os irmãos para fazerem prece hoje. Não foi proposital, ok? Pois vamos sim. Vamos, em Deus, deixar que a paz de Jesus penetre os nossos pensamentos, para que a esperança penetre os nossos corações, a harmonia envolva todo o nosso ser, que possamos, a partir de agora, emanar fluidos positivos para o estudo do Evangelho aqui no Brasil, fluidos positivos para as pessoas que estão passando por necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, e que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de nos reunido nessa encarnação, pela amizade que nos une, agradecer por todo o investimento da espiritualidade para a nossa evolução, que possamos contribuir para um mundo melhor. Obrigada por tudo e que assim seja. E eu queria pedir que a gente cantasse parabéns para Ramon, foi aniversário dele ontem. Para você, muitas felicidades, anos de vida, dia de festa, amor, uma salva de palmas. Parabéns. Oficialmente nordestino, meu amigo. Esse é o verdadeiro. Esse é o parabéns de casa, não. Oxe, como é que é, velho? Parabéns mesmo no Ceará. Parabéns assim, né, Elis? Oi? O pessoal aí do Ceará canta parabéns assim, né? Vixe, eu não ouvi, não. Só onde eu ouvi, pode dizer. Eu não ouvi o resto. A segunda parte, eles falam assim: hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. Fulano faz ano, uma salva de palma. Isso aí em Cajazeiras. A pergunta é: no Ceará, no resto do Ceará? É não, Diego, é não. Tá vendo, Diego? Foi no sertão. Lá em Patos não é não, Diego. Você é só em Cajazeiras. No sertão do Ceará. Ó, Solange vai falar aí. Fala aí, Solange. Habilite seu microfone. Essa coisa de Cajazeiras. Ó, Solange vai falar. Ela tá falando só que o microfone tá desativado. Solange, a gente não tá ouvindo você. Ative seu microfone. Solange, o microfone tá cortado. Agora sim. Aqui no Ceará, geralmente, não sei se aí também diz assim: com quem será? Com quem será? Isso. Com quem será que o Ramon vai casar? É só em Cajazeiras mesmo. Pronto. Na tua casa dele. Esse é o parabéns. Na casa de Diego. É muita falta de criatividade não ter a segunda parte do parabéns, mas, pessoal, até a próxima. Até mais. Valeu, gente.